nós queremos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, ó Senhor. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentação. Livra, Pai, de todo mal que vierdes contra nós, porque somente vós sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. Nesse momento, em nome de Jesus, em nome da diretora espiritual desta casa, Anália Franco, nós queremos pedir a permissão para dar por iniciada a primeira parte, irmãos. Hoje, a pessoa que estava escalada para fazer a palestra era Larissa Neiva, de Pirinópolis. Mas no caminho vindo para cá, ela sofreu um acidente, se envolveu em um acidente e nos informou que não teria condições de estar aqui. Inclusive, a gente queremos pedir orações para ela. Na hora que ela me passou, até eu senti um choquezinho, porque assim, de repente, né, a pessoa se envolve no acidente, não sabe o grau, mas pelo que ela me falou, não é materiais. Então, pedir a Jesus, os amigos espirituais, que levem até ela a paz, o amparo de que ela necessita. E vamos torcer que em breve ela possa estar aqui na nossa casa, trazendo seus conhecimentos e a sua mensagem para cada um de nós. E aí, diante dessa atitude, como não tinha como, eu vou fazer um estudo da noite, vou repetir uma palestra que eu fiz lá na cidade de Corumbá, que tem o tema Objetivo da Encarnação ou Objetivos das Encarnações. Qual que é o objetivo da encarnação? A nossa encarnação aqui na Terra. A gente pode fazer essa pergunta, essa indagação para nós. Porque muitas vezes a gente vem, planeja no plano espiritual uma encarnação aqui na Terra e chega aqui e a gente envolve com as coisas só da matéria e esquece o principal. Mas qual que é o principal? O principal é cuidar do espírito. Esse espírito precisa melhorar, transformar, modificar para se tornar. Aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 170, pergunta 170 do Livro dos Espíritos, que fala: o que seremos após a última encarnação? Espíritos bem-aventurados, espíritos puros. Mas para que seremos espíritos puros, precisamos trabalhar, precisamos querer, precisamos ter vontade de aproveitar o nosso lapso temporal aqui na Terra. Ou seja, buscar o nosso aprendizado tanto quanto seja possível aqui para angariar mais conhecimento e colocar em prática a nossa vivência diária. Porque muitas vezes nós envolvemos aqui com a matéria de tal ponto que imaginamos que nunca fôssemos desencarnar. Agimos como se nunca fosse deixar a matéria. E teria que ser o contrário. Nós precisamos trabalhar mais com aquela dedicação para a transformação do ser. Porque muitas pessoas têm uma preocupação depois da morte. O que será da minha vida após a vida física? Porque nós espíritas sabemos que não existe a morte. Depende daquilo que estamos fazendo agora. Allan Kardec fala que a nossa vida futura depende do labor atual. O que é labor? Trabalho. Se nós tivermos um trabalho dedicado nas fileiras do amor, da caridade, do perdão, da benevolência, da misericórdia, nós iremos aportar no mundo espiritual bem. Agora, ao contrário, se deixar ficar envolvido tão somente
pelas coisas da matéria, pelo materialismo, egoísmo exacerbado, essas coisas assim, quando nós deixar esta matéria, deixamos a matéria, mas não deixamos o mundo físico. Continuaremos aqui, muitas vezes, vigiando casa, carros, propriedades, que é muito triste para um ser espiritual. Aí o Chico Xavier, nosso querido Francisco Cândido Xavier, já dizia: os espíritas estão desencarnando mal. Por quê? Por que desencarna mal? Porque muitas vezes nós temos o título ou o rótulo de espíritas, mas não dedica como deveria dedicarmos. Assim como também o nosso querido Divaldo Pereira Franco, no livro Os Tormentos da Obsessão, relata que Eurico Barçanufo, na década de 30 e 40, ergueu no mundo espiritual um noscômio. O que seria noscômio? Um hospital no plano espiritual para acolher espíritas falidos. Mas espíritas fale, o que é falência? Perder a encarnação. De repente a gente tem um conhecimento e não coloca em prática. São aquelas pessoas que têm esse conhecimento e não vivem aquilo que fala, aquilo que conhece, aquilo que angariou. Então, a alerta é para que todos nós, que já estamos sobre essa luz da doutrina espírita, como diz aquele moço que veio lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, aliás, que falou que o Evangelho é o farol, é o endereço de Deus que nós temos para chegar a Jesus, a espiritualidade, bem. Porque, do contrário, nós vamos chegar numa situação mais difícil. Muitas pessoas falam assim: quando eu desencarnar, eu gostaria de fazer ou trabalhar como André Luiz fez naqueles livros do Chico Xavier, escrevendo aqueles livros que ele faz, aquelas excursões no mundo espiritual, descrevendo as colônias, descrevendo o socorro que ele prestava. Aí o próprio André Luiz fala assim: mas vocês já estão trabalhando aqui na Terra? Vocês já desenvolvem alguma atividade no bem? Vocês já têm a facilidade do amor em relação ao próximo? Tem facilidade de perdoar? Principalmente esse trabalho nas fileiras em benefício daqueles que estão necessitados? Se tiver, muito bem, vamos continuar o nosso trabalho que já estamos desenvolvendo aqui. Agora, se não estamos trabalhando, como que eu vou continuar aquilo que eu ainda não iniciei? Então, é necessário que cada um de nós vistamos a camisa, vamos dizer assim, e dizer: o tempo é agora. Não vamos deixar para depois aquilo que nós podemos fazer agora, porque nós temos responsabilidade. Qual o objetivo da encarnação? Expiação, evolução progressiva da humanidade. O que é expiação? Reparação das nossas faltas de encarnações anteriores. Mas essa reparação, a gente repara ela só com sofrimento? Com coisas difíceis? Não, com trabalho no bem. Quando nós estamos fazendo o bem, nós estamos diluindo o mal que nós fizemos anteriormente. O próprio Divaldo Pereira Franco nos alerta: o bem que se faz dilui o mal que se fez. Então, gradativamente, nós podemos trabalhar e amenizando aquele passado que nós deixamos lá atrás, que muitas vezes foi difícil. Uma certa ocasião, quando a gente convidou o Alberto Almeida para vir aqui em Anápolis, na Semana Espírita, e eu tive a satisfação, a alegria de tê-lo hospedado em minha residência. E ele, durante a noite, após a palestra, a gente estava conversando, e ele me contou um fato. Não vou citar o nome, porque
não há necessidade. Uma pessoa lá durante a palestra procurou ele e disse: Alberto Almeida, se eu for lá no estado do Pará, você fará a minha regressão de memória? Ele falou assim: não faço. Porque era já uma pessoa, já tinha uma certa idade e era já bastante conhecimento. E ela disse: por quê que você não faz? Ele falou assim: porque você já é uma pessoa que tem conhecimento e sabe que o lixo está para trás, a luz está para frente. Nós precisamos ir em busca da luz e não voltar em busca do lixo. Porque lá atrás nós deixamos o nosso passado tenebroso. Porque se hoje nós fazer aqui uma introspecção da nossa vida, hoje, na nossa vivência diária aqui, quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente sente assim aquele ranço, a gente frange o senho, a gente dá uma má resposta, a gente não fica sem conversar 1 mês, 2 meses. Lá no meu trabalho, há uns anos atrás, nós éramos 4 irmãos. Tinha 2 irmãos, ficou sem conversar durante 1 ano, no mesmo galpão, trabalhando. Um mandando recadinho para o outro. Imagine se nessa atual encarnação, nós somos capazes de fazer isso. Imagine há 10, 8, 6 encarnações anteriores que nós vivenciamos. Deixamos coisas difíceis. Então, é necessário que agora nós estamos imbuídos com o objetivo de aproveitar essa encarnação que estamos tendo aqui, porque esse lapso temporal aqui é relativamente curto diante da eternidade. Então, o tanto quanto que nós aproveitarmos será importante para que nós aportamos no mundo espiritual de uma maneira mais leve, porque sabemos que até o perispírito vai ficando sutil à medida que nós auto-iluminamos. Se nós vamos ficando mais sutil, esse corpo perispiritual, porque esse corpo físico nós vamos deixar aqui. Lá nós vamos usar o corpo perispiritual. E se esse corpo espiritual tiver mais leve, mais facilidade encontrarei para me locomover no mundo espiritual. Uma certa ocasião eu li um livro do Inácio Ferreira, que ele relata, através de Carlos Bacelli, que tinha um senhor que morava no Portugal. E lá ele desencarnou. E ele queria vir para o Brasil. Ele estava tão materializado, que ele veio escondido no porão de um navio para o Brasil. Veio escondido e já era espírito. Então, imaginemos bem que tipo de desencarne foi esse, ou de procedimento de vida que ele teve para ficar tão materializado, tão apegado às coisas da matéria. Porque nós sabemos que nós não levaremos nada desta vida física. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, tem a lição que fala: qual a verdadeira propriedade? Tudo aquilo que não é de uso do corpo. A verdadeira propriedade é tudo aquilo que é de uso do espírito. E o que é de uso do espírito? Inteligência, amor, misericórdia, perdão, tolerância, bondade, tudo aquilo que nós pudermos fazer em benefício do meu próximo. Será, então, aqueles valores que eu irei levar comigo. Se sou rico dessas virtudes, és bem-aventurados. Agora, se sou empobrecido, aí encontrarei dificuldade. Quando
o nosso corpo perispiritual, sentindo essa leveza que falamos anteriormente, aportarmos no mundo espiritual, nós sabemos que os espíritos têm um processo que se chama de volitação. Inclusive, a gente pode fazer treinamento enquanto encarnado, durante o sono físico. Quando a gente está preparado aqui, quando eu morava em Palmelo, o Bortolo Damo falou o seguinte: olha, gente, vocês preparam aqui no trabalho, porque durante a noite dá continuidade nos trabalhos que são realizados nas casas espíritas. E faz verdadeiros treinamentos para que depois desta vida se torne mais fácil a adaptação no mundo espiritual. Então é necessário que cada um de nós busquemos o nosso conhecimento, a nossa própria valorização como espírito. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos abandonar a parte física, porque nós estamos ainda no corpo físico. Temos que ter o pé no chão. Nós ainda precisamos de alimento, precisamos de roupa, e nós não podemos ser peso para o nosso próximo. Nós precisamos ter o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, as nossas coisas. Agora, é o apego exagerado que faz com que nós se perdemos. Alexandre o Grande, quando ele foi desencarnar, ele disse para os seus subordinados: o dia que eu desencarnar, eu quero que os médicos da corte me carreguem o caixão. Eu quero que minhas mãos sejam colocadas para fora do caixão. E que meus bens de valores, ouros, joias, tudo que eu tiver, seja esparramado ao longo do percurso até o cemitério. Aí aqueles subalternos, as serviçais dele falaram assim: uai, mas para que isso? Primeiro, os médicos carregando, eu quero dizer que eles, quando a morte chegar, até os médicos são impotentes diante da morte. Quando ela chegar, chegou. Nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, se é daqui 10 minutos. Nós temos que trabalhar para estar preparado para esse momento. E as mãos para fora do caixão, qual o significado? Que iremos de mãos vazias. E os bens, ao longo do caminho, que eles não me acompanharão nem sequer até o túmulo. Então, dá para a gente perceber que nós precisamos valorizar esse tempo que ainda nos resta para trabalhar para a nossa iluminação, para a nossa elevação espiritual. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui. Porque quantas encarnações que nós já passamos? Não sabemos. Otacílio Rangel, quando ele vinha muito em Goiânia, no congresso, ele falou: tem gente que fala 300, outros falam 1.000, outros falam 4.000, mas não sabemos exatamente quantas. Mas sabemos que são várias. Agora que estamos sobre a luz consoladora do Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, por que não aproveitarmos esse tempo? Porque nós não teremos o direito de falar: eu não sabia. A literatura espírita é a mais vasta de todas. Só Francisco Cândido Xavier tem cerca de 412, 450 livros escritos. E um detalhe: ele psicografou essa quantidade de livros e estudou todos, leu todos eles. E nós não psicografamos nenhum e não lemos nem a metade. Não estudamos. Divaldo Franco tem quantos livros publicados? E esses dias eu estava assistindo uma entrevista com ele falando sobre o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele falou assim: eu já li esse livro 12 vezes. 12. Às vezes a gente não leu nenhuma. Então, assim, muitas vezes tem espírito que nos aproxima de nós
para impedir a nossa própria evolução. E a gente permite que isso aconteça. Mas como que eles fazem? Muitas vezes eles causam torpor no ser humano para que ele adormeça na hora que vai fazer a leitura. E aí dá descrença, dá preguiça de fazer a leitura. Sono exagerado. Aí fala assim, mas aí tem muita gente também que vai ler deitado. Deitado está chamando para dormir, né? Então, assim, o correto é que precisamos ter uma prática de estudo. É por isso que fala muito na juventude, nos jovens, para poder incentivar a prática da leitura edificante. A gente dá presente para as crianças, para os jovens, um livro. É um excelente presente. O Saulo, meu filho, ele estuda filosofia, ele falou para mim o seguinte: pai, antigamente, no início, eles davam para o ser humano, dia do aniversário, dia de fim de ano, era uma vela. Porque achava que aquela vela seria um processo de iluminação para a pessoa. Uma vela mais ou menos do tamanho do corpo. Mas agora já se evoluiu a tal ponto que, ao invés dessa vela, doa-se um livro edificante, porque ele constitui a luz. Agora, quantas luzes que pode estar lá na nossa estante, fechada, criando poeira? E às vezes a gente não passa por uma pessoa. Uma certa ocasião, entrou uns companheiros e roubaram uns livros aqui no Centro Espírita Luz do Caminho. Aí as pessoas ficou assim, injuriadas, preocupada com aquele negócio, levou outras coisas, entre esses objetos, levou uns 20, 30 livros, que a gente tinha uma pequena livraria lá. E aí virou aquela falação que tinha levado os livros, não sei o quê. Aí eu não sei de onde que eu tirei a ideia, eu falei assim, larga de bobagem, senhor. Se esses companheiros pegarem esse livro, quem sabe, vocês leem um livro desses que eles levaram, já valeu a pena. Então, aí as pessoas falam assim, não vou emprestar livro não, porque a pessoa não me devolve. Gente, larga de bobagem. Deixa, mas que a pessoa leia. Então, isso é para que nós possamos instruir e compreender que nós precisamos melhorar aqui nesta vida, aproveitando a nossa atividade aqui. Existe um limite de encarnações? Não. Aqui fala, quer ver, na pergunta, o número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, se estamos na vida corporal, é porque temos algo ainda a melhorar. Temos ainda algo a desenvolver, a se iluminar. Porque somos luzes. É verdade, Jesus falou, vós sois luzes. Mas só porque muitas vezes estamos envolvidos por uma fuligem que impede que a nossa luz se brilhe. Agora, como que eu vou tirar essa poeira, essa sujeira que impede que a minha luz brilhe? Conhecendo e aprendendo a desenvolver o amor, o perdão, a misericórdia. Porque Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos. Para que eu receba uma misericórdia de Deus, eu preciso ser misericordioso. Porque muitas vezes a gente quer o bem para mim. Mas na hora de eu fazer o bem, eu sinto pesado. Dificuldade para aquilo. Não consigo perdoar. Eu tenho duas amigas, uma certa ocasião, eu estava indo na minha cidade natal, que é São Miguel do Passa Quatro. Lá tem uma rádio comunitária, e eu participava do programa, locutor de rádio. Achava bom, música sertaneja, madrugada. Ia quase todo fim de semana. E aí, tinha duas senhorinhas, mais ou menos, elas são amigas minhas até hoje. Quando eu vou lá, é uma festa. Aí,
Quando chego lá um belo dia, as duas senhoras, católica e apostólica romana, as duas senhoras de mal uma com a outra. Aí eu falei assim, mas fulano, não vou falar o nome não, porque está gravando, né? Então, eu falei assim, mas senhora de mal, por quê? Eu falei assim, não, é porque aconteceu isso e isso, e ela não gostou e tal. Aí eu falei, mas a senhora vai na missa? Vou. Mas eu não consigo perdoar ela. Mas a senhora vai na missa? Vou todo domingo cedo. Eu falei, então a senhora faz o Pai Nosso aí para mim. Me deu essa inspiração. Ela pegou e começou a fazer o Pai Nosso. A hora que ela falou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Assim, vai, para. Não está falando para a gente perdoar? Porque se eu não perdoar, não adianta eu ir na missa. Não adianta eu ir na missa. Então é necessário que eu perdoe. Jesus disse, para a gente perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que quer dizer isso? Quantas vezes forem necessária. Quantas vezes for necessária. Então, ela ficou, baixou a cabeça, falou assim, Sebastião, você está certo. Eu quero te agradecer. Aí a gente conversou e tal, e eu fui embora. Quando foi no outro domingo seguinte, eu fui lá, tomei um cafezinho com ela, ela falou assim, veio, me abraçou e falou assim, Sebastião, tirei um peso de 1000 quilos das minhas costas. Fiz as pazes com a fulana de tal. Falei, que maravilha. Então assim somos nós. Nós, às vezes, por pequeninas coisas, a gente fica guardando rancor, mágoa dos outros, fica sem conversar, fecha a cara. Como que eu quero ser um trabalhador espírita guardando raiva e mágoa das pessoas? E se aquela pessoa estiver na minha frente para me transmitir um passe nela? Como que vai ser esse passe? Como que vai ser o meu trabalho? Como os mentores espirituais vão me ver como trabalhador? Porque quando a energia está tão negativa, temos odor. Já li isso nos livros. A nossa condição fica de odor negativo. Fica um odor ruim. Não é cheiro bom, não. Então, nós precisamos ficar, vamos dizer assim, no sentido da palavra, leves e perfumados. Para que a espiritualidade encontre facilidade de utilizar em favor de todos aqueles que necessitam. Jesus já nos dizia. E aí diz, o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Mas aquele que caminha mais depressa, automaticamente logrará o êxito mais rápido. Isso é óbvio. Por exemplo, se eu vou daqui para Goiânia, se eu vou direto aqui, pego meu carro e vou, sem parar, sem fazer paragem nenhuma, eu vou gastar aí no mínimo uns 35, 40 minutos. Mas se eu vou, de repente eu chego ali em Teresópolis, eu dou uma paradinha. Entro lá, vou conversar e tal, ando mais um pouco, dou outra paradinha. Quanto tempo que eu vou gastar? 1 hora, 2 horas, coisa assim. Mas aquele que foi mais rápido, então logrará o êxito. É por isso que nós estamos avaliando, estudando o Evangelho, para que ele possa nos dar essa inspiração, fazendo essas reflexões, para que nós possamos aproveitar o tanto quanto seja possível a nossa estadia enquanto estamos encarnados aqui. Porque a gente pensa que vai, não, depois eu mexo com isso. Tem gente que fala, não, vou deixar para a próxima. Deixa para a próxima. Vai ficar mais difícil. Tem uma história pequenina que está no livro Missionários da Luz, André Luiz. É um casal, tinha 3 filhos. 3 filhos. E o pai era muito severo, rígido. A mãe, por excesso de mimo, ela fez com que aqueles filhos se perdessem. Ou seja, em vez de acompanhar aquela severidade do companheiro,
ela passava a mão na cabeça. Ah, não sei o que e tal. E os filhos se perderam. Quando chegou no mundo espiritual, ela ficou numa situação muito difícil, envergonhada daquela atitude que ela teve aqui na Terra. Aí ela pediu para que ela pudesse retornar aqui e reparar aquele problema que ela tinha causado. O amigo espiritual disse, sim, você poderá e receberá esses três espíritos como filho novamente. Um será deficiente físico, o outro com problemas mentais, e a moça terá problema, mas não casará, ficará com você para te auxiliar. Mas tenha cuidado, porque você vai enviuvar logo cedo, numa situação mais difícil. É isso que nós queremos dizer. E me recordo aqui, nesse instante, na época de Jesus, existia um casal, e o marido da mulher, a mulher chamava Joana. O marido era muito rico, trabalhava para Herodes. E ele, por interesses materiais, se aliaram ao império na busca de valores, de riqueza, adorando as imagens, adorando vários deuses. Mas Joana era uma mulher altamente de fé, de amor, de bondade. E ela foi encontrar com Jesus. Chegando próximo de Jesus, ela disse, mestre, eu devo impor a minha condição para que meu marido possa também seguir os princípios cristãos? Ele disse, não. Deixe que cada um tenha o seu momento. O seu tempo chegará. Mas seja fiel até o fim. Mas continue amando. Volte para sua casa e continue amando, dando atenção de que ele merece. Dê valor ao seu lar. Não desista. Prossiga com este amor. E ela retornou. Mas nunca deixou de ser cristã. E após isso, teve um filho que ela dedicou a esse filho com muito esmero, com muito carinho, e sempre ia às catacumbas, nas reuniões cristãs, durante a noite, às escondidas. O seu marido continuava daquele mesmo ritmo, da busca dos materiais, mas com a neve chega nos cabelos pela idade, ele foi desprezado pelo império e teve dificuldades financeiras. Foi acabando a fortuna e ele acabou na miséria e acabou por desencarnar. Aquela mulher que se ficara sozinha com seu filho, sem recursos, não perdeu a fé. Não perdeu a fé e continuou. Sempre na busca do aprendizado, do amor e da bondade. Até que um dia, no ano de 68, aí as suas colegas do Império abusavam dela, porque ela foi obrigada a se submeter a trabalhos mais simples, como lavar roupa, cuidar de casa, para manter a subsistência. E aí no ano de 68, depois de Cristo, ela foi pega nas catacumbas e foi levada para uma arena de circo, aonde servia de espetáculo para aquelas pessoas que faziam aquele verdadeiro alvoroço, ali naquele instante. E ela firme, juntamente com seu filho. Chegando lá, amarraram em um tronco de madeira e colocaram muita lenha em volta e embebeceram com resinas inflamantes. E os soldados vieram
e açoitavam, e disse: abjura-te ao seu mestre. Ela disse: não, não abjuro. Serei fiel até o fim. Quando seu filho, que estava nu, que disse para a mãe: mãe, renuncia por mim, vamos perecer. Ela disse, olhou para o alto e disse, quando ela sentiu uma bufetada no rosto, ela disse: jamais, tenha fé, meu filho, seja forte, Jesus está conosco até o fim. Ele me pediu que eu mantesse fiel, e eu fiel ficarei. Aí o soldado disse: o seu mestre ensinou só você ser covarde? Ela disse: não, ensinou a te amar também. Então, nós precisamos ser firmes nesse ideal, porque muitas vezes qualquer probleminha, a gente se melindra dentro das casas espíritas, sai fora, sai cabecinha dura, baixa, e fala que não vou voltar. Mas precisamos ser fiel com o nosso trabalho no bem, com os nossos projetos. Afinal de contas, foi nós que fizemos as nossas escolhas. Então vamos ser sábios para aproveitar o tanto que nós possamos aqui melhorar e crescer e desenvolver, melhorando a nossa encarnação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e ampare a todos hoje e sempre. E que assim seja. Muita paz a todos.